convidei uma pessoa para conversar comigo aqui, que eu conheço há aproximadamente 2 anos, né? E uma pessoa assim extremamente querida entre todos aqueles que conhecem. Mas eu, especialmente, sou muito encantada com ele em 3 aspectos. 3 aspectos ele se mostrou para mim, e eu assim é uma pessoa que eu queria ter para o meu convívio aí ao longo da vida mesmo, né? Então, o primeiro aspecto foi quando eu comecei a observar como ele se relaciona com as coisas que ele acredita, né? Então, é meu irmão, é uma pessoa que tem a sua fé, a sua crença, extremamente dedicado e muito orientado para a escolha que ele faz. Isso é admirável. A segunda coisa que me despertou bastante admiração pelo Marcelo, a relação dele com a família dele, né? Então ele tem ali as suas meninas, a Juliana e a Janaína, e assim, um vínculo incrível, é uma harmonia que a gente vê, uma conexão entre os 3. E falar de família hoje é uma coisa tão peculiar, é uma coisa tão delicada, infelizmente nem todas têm esse amor todo. E quando a gente ouve o Marcelo falar da família, é muito bonito de ver, né? Os 3 juntos, e também ouvir falar desse trio maravilhoso. E a outra questão que também me aproximou muito do Marcelo foi por conta da sua competência, né? Eu tive o prazer e terei ainda muita satisfação em ser a sua cliente, né? E a competência desse moço é uma coisa impressionante que realmente me convenceu de que eu estou no caminho certo e nas mãos certas, né? Então agora, né, o nome dele é Marcelo Mendes Russo, mas ele é conhecido por todos por Marcelo Russo. O Marcelo é psicólogo clínico, é hipnoterapeuta e é terapeuta de vidas passadas. Então agora ele vai entrar aqui para a gente bater um papo. Olá. Chegou meu convidado, né? Tudo bom, Marcelo? Marcelo, eu quero dizer para você, em primeira instância, depois já da minha apresentação, que te receber aqui é uma honra, tá? Você sabe disso, mas publicamente a coisa tem outro sentido. É uma honra mesmo. Acho que a gente tem muito para conversar. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas eu também quero que você se sinta muito à vontade em se expressar quando e no momento e com o que você quiser. A sua história, eu conheço pouco da sua história de vida, mas um dos propósitos de trazer você aqui é também entender como é que você chegou aí na sua escolha profissional, por que você quis ser psicólogo. Bom, o prazer é enorme estar com vocês aí. Beijo para todos, obrigado por todos que estão aí. A história da psicologia, acho que eu vou começar citando Freud, né, que nos fala que grandes escolhas nossas elas são um nível mais inconsciente do que consciente. Então, a psicologia, e é muito interessante, porque eu sempre falava de psicologia, eu sempre falava acho que eu vou estudar psicologia, mas sempre ficava, na hora de fazer alguma prova, ao vestibular, eu sempre colocava como segunda, terceira opção, nunca como primeira. Mas ela sempre estava ali. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar com esporte, tudo. Eu pegava o metrô e eu ficava olhando as pessoas, eu ficava imaginando, nossa, cara, cada um pensa de um jeito aqui, tem, sei lá, 100, 200 pessoas, e cada uma pensa de um jeito, que mágico isso. Isso já era psicologia conversando comigo, né? Daí, em 2007, 2008, eu resolvi atender ao chamado. Antes disso, eu comecei a fazer ciências da computação, né? Quase tudo a ver, né? Tipo, tudo parecido, né? Igualzinho. Só que eu até estava indo bem na faculdade, estava tava, tava, bem legal, eu estava tirando coisas boas, fazendo novas amizades. Só que,
putz, mexer com o computador era só dar um start que ele me obedecia e não tinha muitos segredos, não tinha, não tinha muito tesão, né, pra falar, pra lidar com aquilo. E daí eu falei, putz, eu tenho que realmente atender esse chamado e ir para psicologia. Daí começa a minha história dentro da psicologia. Começar a estudar, entender a mente humana, que é uma coisa absurdamente fascinante, né? É algo que me encanta e que me dá prazer até hoje. Acho que esse prazer nunca vai acabar. E eu vim caminhando para a psicologia, tô aí desde 2008, vou fazer 12 anos, né? Do começo aos estudos, a passagem para ir para a área clínica, né? Que acho que a maioria das pessoas que começam na psicologia, que se a fazer psicologia, acho que a maioria é avassaladora, 90%. O sonho delas é sentar numa cadeira e atender alguém que tem um divã e fazer a clínica. A psicologia não só é isso, depois a gente aprende que existem vários anos. Mas o meu estava destinado exatamente a sentar numa cadeira e ouvir as angústias, as aflições, as inquietações das pessoas. E por ali eu segui, né, por muito tempo. Até que um dia, por curiosidade, já que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, e a gente vê até em algumas partes no próprio estudo da psicologia, a gente vê que existe uma ligação com hipnose. Freud mesmo, no começo da sua jornada, ele tem um contato com a hipnose junto com Charcot. Depois ele abandona por alguns motivos, por algumas razões, e vai seguindo a psicanálise. Só que aquilo ali ficou na minha cabeça e a Ju, minha esposa, ela ia fazer um curso holístico, né, que tinha hipnose. Eu falei, cara, eu vou lá. Quero saber como que é realmente. Não fui desacreditando, fui para aprender mesmo, né? Já existia um viés. Eu fiz um pequeno curso, foi um cursinho bem básico, né? Foi um dia, foram poucas horas até, a gente teve um contato legal com a hipnose e com a terapia de vidas passadas. Dado esse momento, eu falei, pô, eu vou ver a hipnose, quero saber como que é que funciona. E daí eu fui tentando me aprofundar dentro da hipnose, da terapia, mas já com a vontade de lidar com questões de vidas passadas, né? Tentando fazer um paralelo entre a hipnoterapia, que engloba muita coisa, dá muitos resultados para muitas pessoas, é fantástico, é muito legal. Mas eu queria ter essa coisa de saber, algumas pessoas perguntam, acreditam nisso, daí eu fui estudando para chegar onde eu cheguei e conseguir fazer as pessoas que vêm até mim ter uma experiência bacana, uma experiência legal. Olha só, quando eu te anunciei na primeira vez, a primeira coisa que chamou a atenção assim, de muitas pessoas, e eles me procuravam, né, foi a questão da terapia de vidas passadas, né? E eu tive essa experiência com você há poucos dias. Eu não conhecia também como isso era na prática. E para as pessoas mais próximas, eu consegui contar, eu não tenho problema nenhum em falar que eu fiz, né? E eu contei como foi a minha experiência. A pergunta que muita gente me fez foi assim, mas Carla, como é que é isso de verdade, né? Você sai de você vai para outro lugar, você enxerga. E aí eu senti uma coisa, porque assim, o que aconteceu ali entre eu, né, e a técnica conduzida brilhantemente por você, é algo que não dá para explicar, né? É uma coisa que, assim, tem que ser uma experiência da pessoa. Você só precisa, e você falou isso num dos posts que a gente fez durante a semana,
Você precisa acreditar e confiar. E aí a coisa vai fluir. Foi o que você falou para mim quando a gente fez a técnica. Então, assim, queria que você falasse um pouco das dúvidas que as pessoas têm e como isso chega até você. A terapia de vida passada, a gente focando bem nela, é aquilo que acho que já a gente até colocou no Stories. Não dá para ir de uma vida passada se você não acredita que existiu uma vida passada. Então, se você tem esse bloqueio, você fala que não tem vida passada, a maioria da gente entra mais num campo até religioso, que até perigoso. Eu não gosto muito de lidar com isso, porque é uma linha muito tênue entre você colocar uma palavra e ofender alguém de outra religião. Não é o intuito, mas deixa eu falar. Você acredita em vidas passadas, você consegue ir até ela. Mas o primeiro de tudo é ter que acreditar. Você acreditar, né? Ah, eu tive uma vida passada. Legal. É o primeiro passo. Segundo passo, importante que eu acho na terapia, o que você quer fazer lá? Existe algum problema? A maioria das vezes, as pessoas que vêm, que a gente precisa em terapia de vidas passadas, existe uma relação conturbada com um membro da família, uma relação conturbada com alguma coisa, ou com medo, ou com anseio, ou com alguma ansiedade, às vezes até algumas fobias específicas, né? Não vou falar fobia, um medo de algum bicho, não. Tipo, a pessoa vê um rio e ela não sabe por que ela tem medo daquele rio. Pode existir uma relação que não seja baseado em uma vivência dessa vida, alguma coisa aprendida nessa vida. Então, talvez, quando a gente vai abre um portal e vai nessa vida, a gente descobre algumas coisas que aconteceram lá que podem explicar o motivo de agora estar tendo esse medo, essa não vontade, essa vontade, essas fobias, algum problema. Sim. Como que a gente chega lá? Por isso que por isso que eu tenho essa de hipnoterapeuta. Porque eu preciso fazer você entrar num estado hipnótico. A terapia de vidas passadas ela é feita num transe hipnótico. E daí, poxa vida, um transe hipnótico, o que é isso? Você vai me hipnotizar e fazer eu imitar um macaco? Não. Não, isso daí é uma lenda que existe. A hipnose, ela é quase que um estado fisiológico da pessoa, de auto-relaxamento. Tá. E quando a pessoa está extremamente relaxada, ela consegue, dentro da própria mente, abrir fronteiras que não existem. Um exemplo claro, o momento que a gente mais relaxa no dia é quando a gente dorme. Né? Você dormiu, você relaxou. Sim. Certo? E daí você tem sonhos. Né? E você fala, puxa vida, eu sonhei com alguma coisa estranha. Sua mente fez isso. Né? Seu corpo estava relaxado, a sua mente conseguiu trabalhar tranquilo. E ela foi onde ela quis. Então, por isso que a gente até colocou, não existe fronteiras para a mente. Né? Então, a gente consegue entrar, abrir o que eu chamo de esse pequeno portal e ultrapassar de uma vida para outra. Tá? Mas a gente precisa saber exatamente o que a gente vai fazer lá. Criar uma condição segura da gente ir até lá. Porque é uma coisa... Eu tenho uma coisa muito séria, né? A gente ir até uma vida passada. Então, a gente tem que estar muito, muito bem centrado e muito bem esquematizado o caminho de descida até lá e o caminho de volta. Se a gente quer encontrar coisas inconscientes, a gente precisa criar uma escada muito forte. Senão a gente não consegue. Ó, Marcelo, o Eli está falando aqui, né? O Eli está falando assim, deve ser uma experiência maravilhosa. Então, vou falar para ele aqui, né, na sua presença, que é maravilhoso. Né? Agora, muito mais do que maravilhoso,
é o que o Marcelo está falando aqui, que é extremamente importante. Em primeiro lugar, você não vai assim, eu vou dar uma volta lá na minha vida passada, eu vou lá, vou ver como é que era o negócio, vou cumprimentar lá os parentes que, né? Vou lá ver. Não é assim. Você não vai dar uma volta no quarteirão. É outra história. Segunda coisa, então, você tem que ter o foco, né, Marcelo, que você está falando. Então, a gente, antes de entrar na técnica, Marcelo tem todo um cuidado de fazer uma primeira consulta com você, uma anamnese muito bem elaborada, um treino para entender se você tem essa condição realmente de fazer a técnica, se é o seu momento. Então não é uma coisa que você senta assim no divã dele e ele fala, bora lá, né? Chegou a sua hora. Não é assim que funciona, não é, Marcelo? A gente tem todo um preparo para entender. E a outra coisa que eu quero dizer aqui para as pessoas que estão na sua presença também, que aí eu estou falando com o seu endosso, né? É que quando você tem essa predisposição e também se submete a esse trabalho pré todo que você faz antes da técnica, e confia realmente naquela questão do foco, do objetivo, de como vai ser conduzido, porque tudo você fala. Quando a gente faz e sai de lá, eu, tô falando de mim, tá? Tô falando das minhas respostas. Você sai com outras diretrizes para a tua existência, na verdade. Porque a gente está falando aqui de existência, né, Marcelo? A gente não está falando de uma história, a gente está falando de uma existência. Então, para mim, assim, eu falei para ele no dia, né? E no dia seguinte eu reforcei. Foi um divisor de águas eu conhecer isso e para mim a vida foi incrível. Foi incrível. Então, eu achei muito legal ter feito antes de você vir aqui, porque eu agora tenho repertório para ser assim a sua melhor testemunha, né? Eu amei fazer, foi bom demais, né? E posso dizer para quem está aqui, realmente é interessante. A Amanda fez uma pergunta aqui para você, olha, quantas vidas passadas podem ser visitadas em uma única sessão? Isso é muito interessante, é uma ótima pergunta. O que acontece? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar quando a gente abrir a primeira vida e aonde que a gente vai parar. Tá? Então, se a gente encontra algo muito, mas muito aversivo, é cansativo, é bem intenso, a experiência é tão intensa que a gente não aconselha ir em outras vidas, né, naquela sessão. Até porque muitas vezes a gente vai demorar 1 hora conversando com uma pessoa que viveu em uma outra época, com outro nome e com outras questões, e cansa tanto o terapeuta, tá? Falando com muita clareza, com muita sinceridade, gasta a nossa energia, como gasta a energia de quem está lá se pondo a terapia. Então, às vezes, já teve casos de um paciente, a gente volta uma vida e foi muito, muito tranquilo. A gente encontra o problema, mas não era um problema altamente nível 9, de 0 a 10. Era um problema 3, 2, era uma coisa, um amor mal resolvido, uma questão mais algum remorso que ficou lá dentro, e a gente faz. Daí, ali, a gente consegue, a gente resolve, não é tão intenso, a gente consegue voltar mais mais duas. No máximo, voltar a 2 ou 3 portais, até mesmo por causa do tempo e do cansaço que tanto o terapeuta quanto o professor. Que ela sentada lá, fazendo isso, ela está gastando também a sua própria energia. E eu não acho que a gente está usando várias saudável. Até porque pode vir muita informação. E como que a gente vai lidar com tanta informação, a gente vai fazer uma conexão, a gente vai explicar isso. Então, no máximo, 2,
3, assim, furado, quando é algo bem tranquilo. Agora, se a gente vê que a gente voltou o negócio já ficou bem intenso, por ali acaba. Vamos resolver o que tem ali. Depois a gente vê se for o caso de voltar mais uma para ver alguma coisa, a gente começa uma outra sessão, mas já indo para outra. A gente já tem um caminho de uma, então a gente já consegue fazer toda uma manobra para passar por essa e ir para outra. Já tem os dados, não quero falar com o plano para outra, quero ir mais para trás. Pá. Quando a gente pede as informações, ela já não está mais no trilho. Já passou para É, ir. Mas quando é muito intenso, é uma só, para manter uma saúde legal, tranquilidade, de lidar com as informações que podem. algumas, na minha experiência, como eu falei aqui, né, eu contei para algumas pessoas assim, né, e aí envolve as pessoas da família, e aí as que não entraram no circuito aqui nesse momento falam, mas e eu não apareci? Vamos ter que faltar mais uma, porque eu quero saber onde é que eu tava nessa jogada aí. Ah, eu quero saber onde eu estava, né? Tiram muito importantes, não. É, Eu a vou fazer uma escala ainda. gente pode até usar a luz do espiritismo, né? Pra falar alguma coisa mais voltada ao Allan Kardec, tudo mais. Se você pega algumas coisas, vai ler, que é a religião que vai mais explicar essas questões de vidas passadas, essas questões, seria realmente o Kardec, e ele fala, às vezes a gente tem encontros com pessoas que vêm para mediar encontros que a gente teve nas vidas passadas. Então, talvez a pessoa esteja na vida de hoje para mediar um encontro, uma recuperação que você precisa fazer. Então, não é que ela está começando, pode ser que ela está começando a história agora. Então, Verdade. então, não é para ficar triste também, porque não estava todo mundo lá. Às vezes as coisas se reconfiguram. Pode ser que, né? Então, Chegou agora, vai ter mais um caminho pela frente. Eu consigo ver os problemas na primeira sessão, né, de regressão, de hipnose, ou alguns problemas identificados eu preciso resolver aí num processo terapêutico, né, posterior ao ocorrido, à sessão, à técnica. tá. Vamos separar. Primeiro a gente precisa separar as coisas. Né? Terapia de vidas passadas tá numa egrégora, a psicologia, a psicoterapia está em outra. Né? Eu não posso me colocar como psicólogo clínico de terapia de vidas passadas. Tanto que eu coloco bem cortado. Terapia de vidas passadas, psicólogo clínico, hipnoterapeuta e terapia de vidas passadas. São 3 serviços. Né? Quando a gente vai fazer terapia de vida passada, primeiro, como você bem falou, a gente faz uma anamnese, a gente tem uma conversa, às vezes a conversa dura até mais de 1 hora, para a gente colocar rumos certos aonde a gente quer buscar. Quando a gente está colocando esses rumos, a nossa mente, ela já entende que você está querendo ir até. Então, na primeira sessão, na anamnese, a gente já começa a colocar as coisas de uma forma a moldar um caminho. Tá? Sem processo hipnótico, sem nada. Mas a gente já começa a colocar a mente em uma situação de preciso ir ali. Então, o problema que a gente vai relatar e a gente vai buscar, e a gente precisa de ser um problema centrado. Eu não posso falar, eu tenho 5 problemas. Não dá. A gente vai buscar um problema. O problema, eu tenho um problema X. A gente vai atrás desse problema. Então, tendo essa luz, a gente consegue resolver em uma sessão muitas coisas. Muitas coisas. Agora,
se a pessoa quer passar por um processo de psicoterapia, porque encontrou alguma coisa naquela vida e agora quer entender como que ela enxerga as coisas aqui, a gente vai enxergar um outro problema, o problema da vida de hoje, trabalhar na luz da psicologia, ciência, isso é Sim. provável. Então, é bem complexo eu falar que eu tenho terapias de vidas passadas e psicologia clínica, pode fazer. Isso daí vai a gosto da pessoa. A pessoa quer fazer, ela fez o processo de terapia de vidas passadas, ela achou legal, ela tá bem, ela resolveu o problema dela, tal. E ela quer começar um processo de psicoterapia para se conhecer dentro do que está acontecendo na vida dela hoje, ok. Até porque no processo todo, como você bem falou, é um emaranhado de coisas, né? Que desde a anamnese você consegue perceber. Aí a pessoa escolhe o foco e aí depois, na técnica, aquilo vem à tona e no final da história, o problema realmente não é nenhum daqueles todos. Aqueles todos eram consequência de um problema que tinha origem em alguma coisa e que você nunca imaginou que aquele é o principal problema da tua vida. Então, como é uma coisa nova, o que você precisa? Precisa de ajuda terapêutica para resolver. E aí, nesse momento, eu quero entrar com você também nesse assunto, porque falar da vida, assim, de terapia de vidas passadas é super interessante, mas acho que a gente está vivendo um momento, especialmente aí por conta dessa pandemia e de tudo isso que está acontecendo no mundo, já estava, mas acho que potencializou problemas emocionais, né, nas pessoas e de uma forma geral. E aí eu queria muito falar sobre a importância do processo terapêutico, não é? Qual é o caminho que a terapia pode levar uma pessoa, como ela pode contribuir, como que isso pode agregar qualidade de vida no dia a dia dela, na relação com a família, com o trabalho, com a sua vida, com a sua saúde. Então, eu queria também que você trouxesse para a gente um pouco dessa questão dos processos terapêuticos que você atua e falasse para as pessoas o benefício que isso traz. Chavinha aqui, pá. Agora você está falando psicólogo, psicólogo. É, a psicoterapia, cara, ela é algo tão bom, mas tão bom mesmo. Eu acho que as pessoas, elas deveriam, pelo menos, experimentar fazer. Que a psicoterapia é se ouvir, é ouvir a si mesmo, buscar a si mesmo, buscar se conhecer. Quando você vai numa psicoterapia, você vai falar com um psicólogo, não se fala de mais nada dentro daquilo do que de você mesmo. É, E o terapeuta, ele vai só apontar para quem está sentado na nossa frente, ou deitado no divã, que ela está falando e as repetições e os processos de vida que ela faz em repetidas vezes. Né? Como que ela lida com o problema, como que ela lida com situações. Né? Então, a psicoterapia, ela para mim, é um romance, é algo lindo. É você pegar, você quer fazer terapia, é como se você pegasse um vasinho de terra, coloca uma sementinha, essa sementinha é você mesmo. E você e o terapeuta aí regando, 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 até essa sementinha começar a sair, brotar, sair as primeiras folhinhas, isso é uma linda flor, se descobrir. O entendi. processo de Ah, terapia, é, ele é assim, importante. No período que a gente está vivendo, de pandemia, onde as pessoas elas estão entrando em conflito com elas mesmas, porque muitos estão fechados em casa, sei lá, há 7, 8 meses. É óbvio, né? Já deu uma boa. A gente vê pelas ruas aí, o pessoal já deu uma boa relaxada
para a área da saúde, isso daí é bem perigoso, né? Porque essa doença, infelizmente, ela ainda não tem uma cura e em alguns casos, ela é mortal. Mas pensa, você fica dentro da sua casa, a pessoa que você vai ter mais contato com você mesmo. Se você começa a ficar tensa com um cenário assim, talvez você não se conheça, né? Você não sabe quem é você. Provavelmente, você é várias personas para os outros, né? Exato. E só que para você mesmo, se olhando em um espelho, você não consegue enxergar a sua verdadeira essência. Daí vem depressões, ansiedades e etc. Problemas gerais. Tem muitas pessoas que têm um estilo mais racional, né? E nunca levaram em consideração a necessidade de passar por um processo terapêutico. Você já teve, assim, algum cliente que nunca acreditou no valor que tem a terapia para a vida de uma pessoa em algum momento dela e, de repente, essa pessoa se rendeu aí a um processo terapêutico e conseguiu mudar várias coisas na sua vida, na sua forma de pensar, no seu caminhar? Já aconteceu isso? Já, já. E no começo, é um começo bem difícil. Porque a pessoa, ela vai para terapia pela dor, né? Pela dor. Quem E chega a na contragosto, né, terapia... E vai a Oi? contragosto também. Vai sem querer ir, né? Vai muito sem querer. Tá? Esses são os clientes eu gosto assistidos. Eu não gosto de usar a palavra paciente, até porque às vezes a pessoa não é uma doença, às vezes é um conhecimento, Uhum. se conhecer. Mas a maioria dos que chegam a contragosto são pessoas que estão em processo de depressão e precisam fazer, elas chegam desacreditando, elas chegam testando terapia. Elas chegam achando que primeiro achando que a gente tem bola de cristal e vai sentar e a gente vai saber de tudo que está acontecendo na vida dela. Isso daí não existe. E o outro viés, eles começam a questionar o que a gente fala. De onde você tirou isso? E quer saber de tudo? E isso fica uma coisa pesada. Quando a gente começa a dar devolutivas em cima disso, a pessoa começa a criar uma empatia com o terapeuta. E fazendo esse processo, a gente consegue quebrar essa barreira. E a pessoa começa a entender, a enxergar ela mesma. Falar, meu, você tá falando de mim, mas na verdade você tá falando de você. Isso daí eu já falei muito, fala, você tá achando que eu tô fazendo tal coisa, mas na verdade eu só tô repetindo o que você falou. E a pessoa sai me xingando, lógico que não existe isso. Mas depois ela volta na sessão seguinte, que isso é o mais mágico, né? Ela volta na sessão seguinte e falando, cara, você estava certo, né? Lá eu tenho que dar braço pra você. Aí, pá, começa. Sessão de regressão. Se ela pode ser filmada, se o cliente quiser, se você autoriza, se você recomenda, é isso que ele quer saber. É isso que ele quer saber. Desculpa. O que você recomenda nesse sentido? Se a pessoa quer, é uma vontade dela, a gente pode, a gente monta, a gente coloca hoje em dia celular e filma. Bem, Tá? Recomendo? Gosto? Não gosto. Não eu acho, não acho não. bacana. Que até mesmo por tecnologias de hoje, para uma filmagem ela escapar por algum motivo, não porque a pessoa quer cair nas mãos de alguém e pode virar alguma É coisa maldade. É, e é algo que pode ser muito intenso e muito, mas é, muito, muito pessoal, é. né? Se a pessoa quiser gravar, tá? Não existe nada que impeça. Até existe hipnoterapeutas e alguns terapeutas de vidas passadas
que fazem propaganda com flashes. Eles cobrem a cara com tecnologias, mas fazem. Mas eu não acho legal, porque é muito pessoal. E pode vir coisas muito fortes mesmo. Quando a gente fala muito fortes, são coisas inimagináveis, situações aversivas de uma intensidade ímpar, né? Que destrói conceitos e questões de vivências. Então, às vezes, ser filmado, ok, você quer ser filmado, ok, a gente até faz. Mas eu ainda ninguém pediu, tá? Não tive alguém que chegasse e falasse a respeito. Ah, quero que filme. Talvez a pessoa tenha medo de eu voltar aqui e falar, imita uma galinha, galera. Você tem que dar vai escorar cocó. Não, não vou fazer isso, mas ninguém chegou para mim e falou, eu quero ser filmado. Mas não existe uma barreira nem nada impeditivo. Se a pessoa quer ser filmada, eu sou sincera, eu fiz a minha, eu não gostaria que fosse. Até porque se eu soubesse que estaria sendo filmada, eu não ia conseguir chegar onde eu cheguei, entendeu? Então não ia. Uhum. Pronto, meu pai está satisfeito. Aqui, obrigada, Marcelo, Feliz. pela resposta. Eu vou aproveitar aqui e fazer a da Amanda de novo sobre psicoterapia, tá? Ela falou assim: o número de sessões semanais pode acelerar o autoconhecimento e a resolução do problema? Sessões semanais, desculpa. O número de sessões semanais pode acelerar o autoconhecimento e a resolução do problema? Ou seja, se você tiver uma sessão semanal, né? Você tem um resultado igual ao processo de autoconhecimento, como se você tivesse 2 sessões semanais. Qual que é o intervalo ideal que você recomenda entre uma sessão e outra? Vamos buscar, vamos colocar alguns pontinhos e que são nuances da psicologia que às vezes algumas pessoas não conhecem. Um psicólogo freudiano da Sociedade Brasileira de Psicanálise, aquela que vai ser a luz de Freud firmemente, sem totalmente rígido. Freud. Uhum. Ele vai pedir para você fazer 2 a 3 sessões. De 2 a 3 por semana. Isso daí, a gente pegando a luz de Freud, que você pega toda a história do Freud, os pacientes iam de 2 a 3 sessões por semana. Tá? Depois, com outros estudos, bem muitos teóricos, citando nomes, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, Bigon, entre outros, se diminui isso. Né? Se a gente vai fazer um autoconhecimento, a gente precisa de uma autorreflexão, né? E eu creio que a gente deixar um intervalo curto de 3 dias não é legal. Daí a gente tá falando de questões de psicoterapia em autoconhecimento, a pessoa já tem um conflito mais leve. Existem casos, principalmente pessoas com depressão, de humor, que é necessário a gente fazer 2 sessões por semana. Casos, isso não é minha especialidade, isso daí colegas e eu lendo algumas coisas. Eu sei, problemas com drogas, drogaditos, que a gente chama, né? Dependência química, são duas sessões, até para você ter um controle maior. Mas aí a gente já está falando de problemas um pouco maiores, a gente está falando de patologias. Né? A gente está entrando, a gente começa a entrar do leque de patologias. Algumas patologias requerem realmente mais de uma sessão. Isso daí mais de uma sessão por semana. Mas em padrão normal, a gente trabalha com uma sessão por semana. Dá um tempo daquela sessão. A sessão não acaba quando a gente fala
até semana que vem. A sessão, ela Tá. rola o tempo A que for. semana toda. Então, as reflexões, os insights, eles vão vindo, né, conforme o tempo vai rolando. E chega na próxima sessão, a pessoa fala, puxa, ontem eu estava lembrando daquilo ali, puta, faz todo sentido. Então, Tá. eu acho, na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião, se a gente vai fazer 2 sessões de autoconhecimento, não vai acelerar. Tá? Tá. Porque às vezes a gente chegou numa estaca X na sessão, e se a gente tem uma outra sessão para responder, se a gente tem uma outra sessão, a gente já está quebrando o que a gente Sim. está buscando na sessão anterior. Até Então, porque a fica. pessoa precisa, né, Marcelo, do intervalo, né? Sim, é Discutir. necessário um intervalo. É, É necessário, é bem necessário. Então, não acelera. Não tá, acelera o autoconhecimento. tá. Acho que Não, até na atrapalha um minha pouco, opinião. dependendo do É, caso, né? que daí pode ficar muito embolado. Na É, minha humilde, não acelera. Tá? beleza. Alguns podem falar que sim, mas creio, até onde a gente estuda, Você não não. recomenda. Tá. Não. O Eli, ele teve uma curiosidade aqui a respeito do assunto de regressão ainda, né? A gente vai para a psicoterapia, a regressão volta, porque realmente é curioso, né? Ele quer saber o seguinte: é possível contato com a minha própria vida no passado? Ou seja, ele vai até a vida passada e se enxerga ali, né? Que foi, como era. O processo é assim, né? Uhum. É um processo assim. Exatamente isso. A própria vida você vai entrar em contato com a sua própria, Necessariamente vai, né? padrão. Você vai entrar em contato com a sua vida no passado. Óbvio que provavelmente claramente com outro nome, né? Quando a gente pergunta onde estava Amanda, de nada. Tô vendo aquela escrevendo obrigado, de nada. A gente pergunta onde ela tá, onde a pessoa está, com quem que a pessoa está, que Eu vou dia falar, que ano que é. eu não vou dar os E, detalhes, Marcelo, mas, e mas como a gente está chegando no finalzinho aqui, eu vou matar a curiosidade do Erli aqui, né? Eu não posso falar os detalhes, isso não pode. Mas a gente descobre quem foi, o nome, quanto tempo viveu, quem era quem hoje, às vezes quem está hoje apareceu lá no outro momento, em que lugar morava, em que ano nasceu. Tudo isso é possível e muito mais. Eu só coloquei uma água com açúcar na boca de vocês, se vocês ficarem curiosos. Mas é muito louco o negócio, é muito legal. quando você faz a pergunta, que a gente vai começar a ter ciência da onde a gente está. Por isso que eu estava falando, a questão do estudo, da gente estar bem focado, bem centrado, porque vão surgir problemas e a gente vai ter que fazer manejos e manobras para lidar com aquelas situações. A gente não está lidando com uma situação da hoje. Você me fala, a gente lida de uma maneira mais tranquila na psicoterapia. A gente tá falando de coisas que eu não sei para onde. Se eu falar que eu sei, eu não sei para onde a pessoa vai. Então, Tá. a gente vai descobrir, e o problema a gente também vai descobrir na hora. Ali tem que ter a pessoa que está te levando para lá tem que estar muito firme, muito centrada para lidar e bem preparada para lidar com essa situação. É verdade. Marcelo, olha assim, queria te fazer aqui, a gente realmente está chegando num tempinho aqui já meio recorde da live, mas eu tenho uma pergunta Ah, para você que eu acho que é bastante importante para todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir ainda. Em que uhum, momento você recomenda que uma pessoa comece a ficar alerta de que ela precisa de um terapeuta, de que ela precisa de um acompanhamento, de que ela precisa de uma ajuda para sair de alguma determinada situação, seguir em frente? Quais são meio que os sintomas, né? O que você acha que as pessoas precisam perceber nelas para que elas entendam que talvez seja uma ajuda bacana?
uma pergunta bem complexa, porque não existe um linear. Tá. Não consigo ver um linear. Uhum. Muitas vezes a pessoa precisa, mas não quer, não vai. Ela tem todos os sinais e simplesmente Não vai. ignora. A pessoa, ela está começando a se sentir diferente, no sentido de ela consegue observar uma ansiedade maior. Ela começa a se incomodar com coisas que eram tranquilas. Ou ela começa a achar a vida muito triste. Daí a gente está falando de depressão. A Se tristeza. A incomodar. tristeza. Sim. Tristeza, ela é o primeiro passo. Sim. Tristeza é uma coisa natural do ser humano. Uma situação É. biológica, muito lógica. Se você recebe uma notícia de um ente querido, de um amigo que teve um infortúnio, você vai ficar triste. Se você bate o carro, você vai ficar triste. Daí é um indicativo até de saúde, né? A gente pode dar. Agora, do nada, você para e fala, puxa vida, você começa a se questionar algumas coisas. Começou as questões existenciais, eu acho que ir lá e dar uma passada com o psicólogo, ele vai resolver uma sessão? Não vai resolver. Psicologia não se resolve com remedinhos, né? É um processo. É um Mas processo. a pessoa, ela sentiu alguma coisa tá fora do eixo. Aquela coisa, você faz, vamos fazer uma analogia. Você é um carro, você ouviu um barulhinho mais estranho, dá uma passadinha no mecânico, mesmo que seja só para ele falar que não tem nada. Tá, mas não existe um linear exato. Eu recomendo, não vendendo peixe, mas eu recomendo psicoterapia para todo mundo, porque todo mundo se conhecendo, acho que existiria até mais amor, né? Porque não existiria projeções no outro. Questões. Acho que a tua resposta ela trouxe duas palavras que eu considero essencial aqui para o nosso bate-papo. A primeira é o primeiro indicador que o mundo, infelizmente, está bastante acometido de tristeza. Tem muitas pessoas que têm tudo, tudo, tudo e se sentem tristes, sozinhas. Tem muitas pessoas que estão no meio de uma multidão e se sentem isoladas, solitárias, né? Não falta nada, não falta dinheiro, não falta saúde, não falta residência, não falta alimento, mas eu estou triste. O que é que está acontecendo? Então, esse eu acho que é um indicador importante. A outra coisa, a palavra mestra aí que você falou foi amor, né? Então, a partir do momento que você se conhece mais, né? Com a ajuda também de uma técnica tão valorosa como essas, as técnicas terapêuticas, você é capaz de se amar mais e ama mais o outro e tudo aquilo que está à sua volta, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem, né? Então, acho que isso também é uma coisa que você falou que traz uma grande contribuição. E você falou não vender o meu peixe, mas eu já vou te fazer um convite para vender o seu peixe, porque a gente entra aqui, né, no último momento realmente da nossa live, que é aquele quadro que eu te falei, quem te quer como te tem. Então, as pessoas que têm interesse em te conhecer, bater mais um papo a respeito desses assuntos e também atuar com você de alguma forma no processo, como que elas te encontram, como é que funciona aí a sua agenda? Bom, vamos lá. No Marcelo Russo Mendes, esse Insta que eu tô fazendo, que eu tô utilizando, ele é um Insta pessoal, mas ok, se mandar algum direct ali, eu respondo. Eu e a minha esposa, a gente começou agora, há poucos dias, um projeto nosso, né? Ela também trabalha com um tipo de terapia, que eu considero um tipo de terapia holística, né? Então tem um Insta que chama Hipnos com Y, Hipnos Magia Cigana, tá? Tudo junto. Tá. Que eu e ela, a gente acessa e a gente responde. As pessoas vão entrar lá, vão até achar estranho. Tem poucas pessoas, sim. É um Insta novo, que a gente, de um projeto nosso, que está nascendo agora. Eu já vou até fazer pela demanda que você está tendo, tiveram que abrir um precedente aí para atender isso daí, né? Tá. A gente começou a fazer uma coisa altamente focada
para responder as pessoas. Ela faz leitura de baralhos, de baralho cigano, ótima. Então a gente está juntando, a gente se juntou para fazer um Insta para começar a passar conteúdos e tal. Ainda está bem no início, a gente está acertando. Então, Hipnosmagia Cigana, Marcelo Russo Mendes, que é o meu particular. Mandou direct, a gente vai responder, com certeza. Ou no meu WhatsApp, que é o meu telefone, 99530-2225. Não é de vou deixar na descrição aqui, tá bom? Mando com qualquer outra dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode fazer, eu vou responder com maior carinho e amor. Você não precisa comprometer, vou mandar lá, não. Tá com dúvida, eu respondo com maior carinho e amor sobre essas questões. Beleza, Marcelo. Olha só, a Ju, ela é ponta firme mesmo, porque eu já sou cliente dela também e eu adorei ler o baralho com ela, adorei, né? Show de bola. Olha só, esse vídeo que a gente fez agora, ele vai ficar aqui no Insta a partir de hoje, mas durante a semana que vem a gente substitui esse vídeo, coloca um vídeo editado, bonito, que fica de presente para você, tá? Eu quero te agradecer imensamente, assim, por aceitar meu convite, por esclarecer tudo que você esclareceu e por tudo que você tem representado na minha vida pessoalmente, o quanto você tem me ajudado, o quanto você tem sido meu irmão, meu parceiro, meu amigo, meu psicólogo, né? E quero dizer que ninguém aparece na vida de ninguém por acaso, ninguém aparece na vida de ninguém à toa. A gente se cruza, mesmo que for assim na live, eu, você e as 20 pessoas que estão com a gente aqui nessa noite, tudo tem um propósito nessa vida. Eu acredito nisso. Nada por acaso. Então a gente precisa aproveitar esses momentos para fazer as nossas reflexões e seguir em frente, sem tristeza, sem solidão, com alegria e se conhecendo cada vez mais e se amando cada vez mais também. Não é isso? Então, Marcelo, um beijo enorme para você. Dá um beijo na Piquitica aí, a Janaína. Dá um beijo na Juju, que está aí do seu lado, que eu sei. Viu? Boa sorte, muito sucesso no novo projeto de vocês. Eu vou colocar todos os endereços nas nossas descrições de tudo que a gente publicar de vocês. E espero que no ano que vem nós tenhamos grandes parcerias de trabalho que vão vir por aí. Tá certo? Cara, eu agradeço imensamente. De coração. Muito obrigado a todos. Por isso mesmo, essas palavras acho que já resumem todos os sentimentos, a felicidade nesse domingo de calor maravilhoso. Eu fico muito feliz, agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado. Gratidão. Terminamos o nosso domingo, que começou com uma certa tensão, mas vai terminar com muita emoção. Não? Um beijão. Fica com Deus. Agradeço a todos